Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o comportamento dos crentes e como esse comportamento afasta pessoas da igreja, ao invés de aproximar, por causa da intolerância, do preconceito, entre outras coisas. Vem com Tio Fera, que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, por que o comportamento dos crentes afasta pessoas da igreja, ao invés de aproximar, de atrair pessoas para a igreja? Pelo simples fato de que a intolerância causa ranço nas pessoas. Eu, por exemplo, fui xingado no meu canal no YouTube. Quando eu fiz o vídeo sobre a Ana Paula Valadão, os crentes simplesmente vieram com tudo, mostraram a sua verdadeira face. Eles chegaram me xingando e sempre era a mesma coisa: você vai pro inferno porque quando o anticristo vier. E eles falam muito sobre Satanás, o inferno, o anticristo. Falar sobre Deus, nada. Parece que eles têm um fã-clube todo organizado para o anticristo, para Satanás. O mais impressionante é isso. O que eu fico chocado não é só com a intolerância ou com o preconceito, porque isso, convivendo com eles, você já sabe. Tanto que eu acredito que o inferno já começa aqui, quando você tem que conviver com esse povo tão asqueroso, tão intolerante como são os crentes. Aí as pessoas falam, você implica muito com eles. Não, é que esse tipo de atitude, de comportamento que eles têm na internet afasta pessoas. Pelo seguinte, segue o meu raciocínio. Você vai lá num vídeo de uma pessoa no canal e tece um comentário altamente preconceituoso. Aquele comentário ficará fixo ali. Todo mundo que passar por aquele vídeo vai ler aquele comentário. Então os crentes produzem provas contra eles mesmos. Eles mesmos estão mostrando, olha, nós não valemos nada. Eles apenas comprovam aquilo que eu estou falando, porque eles colocam um comentário lá e fica público para todo mundo ver. E a questão toda é porque eles aprenderam isso. Esse preconceito muitas vezes já vem com a pessoa, mas ela é potencializada dentro da igreja, por causa das pregações, por causa do ensino na escola dominical, por causa do ensino no discipulado. Então eles vão meio que enraizando esse preconceito. É uma cultura de dizer quem vai para o inferno, quem vai para o céu, desde que o mundo é mundo, desde que os crentes existem. Olha que já faz um bom tempo que essa raça existe, mas tudo bem. O fato é que desde a Reforma Protestante até agora, a coisa se perdeu. Parece que o Evangelho foi se perdendo, a Bíblia foi ficando negligenciada e eles passaram a adotar práticas meio complicadas. O fato é que a religiosidade atrapalha muito as pessoas, porque a religiosidade, ela deixa você cego. Sabe aquela tapadeira de burro, de cavalo, que você não consegue enxergar para os lados? A tua visão, ela fica limitada. A Bíblia fala que Paulo, quando era Saulo, ele caiu ao se deparar com Cristo, e aí depois que ele é levado para uma casa totalmente cego, e que mandam o profeta ir lá para trazer Paulo à tona, né, e tal, e aí as escamas caem dos olhos de Paulo, que na época era Saulo. O que a Bíblia quer dizer com isso? A religiosidade caiu dos olhos de Paulo. Ele se tornou Paulo, ele começou a enxergar o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é muito maior do que a religião. O reino de Deus é completamente diferente da religião. E aí é preciso que você arranque as escamas dos olhos para poder enxergar o reino de Deus, para poder ter uma visão de acordo com o que Cristo pregava. Jesus não tinha essa intolerância, Jesus não tinha esse preconceito. E aí eu não sei de quem, na verdade eu sei de quem os crentes imitam. Eles imitam de Satanás, porque Satanás ele entrou dentro da religiosidade. É tipo,
Eles estão pregando o Evangelho, eles estão pregando a Bíblia. Eu vou atrapalhar um pouquinho, já que eu não consigo destruir, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então eu vou entrar ali dentro, me infiltrar e destruir por dentro. Fazer com que eles briguem, fazer com que eles comecem com as disputas, quem é arminiano, quem é calvinista, e aí vai começando as dissensões, as brigas, as confusões dentro da igreja. Existem também algumas frases que eles usam, que são frases jargões, são coisas assim, frases clichês, digamos assim. Não é frase jargão, e aí tem a frase clichê, mas enfim. Eles usam esse tipo de frase que é o tipo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas eles usam de uma forma errada. Eles usam, por exemplo, quando você vai criticar um pastor, um líder, não sei o que, aí eles falam, as portas do inferno não prevalecerão. Mas aí fica a questão, e se o pastor em questão estiver sendo usado por Satanás? E aí, como é que fica? Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então, nesse caso, o pastor seria destruído. Tem essa questão, né? Também eles usam outras frases muito do tipo, eles atacam, aí eles criticam, eles infernizam, irritam você. Quando você está muito irritado, você já está querendo chutar o balde e mandar eles para aquele lugar, aí eles vêm, não porque Jesus te ama. Velho, fica muito incoerente, é muito complicado. Se você realmente quer falar sobre o amor de Deus, você tem que pôr esse amor de Deus à prova e principalmente colocar esse amor de Deus em prática. Não é a prova, o amor de Deus já foi posto na cruz, mas colocar em prática. Você tem que trazer para a tua vida, para as tuas atitudes, e não só aqui, ó. Se você fala sobre o amor de Deus, mas você não vive esse amor na prática, então você está sendo hipócrita. Você não vive o que você prega. E é esse o problema que os crentes têm. Eles não vivem o que pregam, mas também tem uma questão. Eles só leem a Bíblia nas partes que convém. As partes que a Bíblia corrige, eles pulam. Então eles vão lendo os capítulos que massageiam o ego deles. Eles usam a Bíblia como uma arma para condenar o mundo, mas eles mesmos não se policiam, não se condenam. Também eles usam essa questão, que é vigiar e orar, mas vigiar e orar não significa vigiar a vida do outro, significa vigiar a sua própria vida, se corrigir. A Bíblia também fala que o homem examine-se a si mesmo, eles usam muito, mas é sempre quando aquela história, eu não posso criticar um líder ou um pastor porque eles vão dizer, mas o homem examine-se a si mesmo, o homem dará conta de si, cada um responderá por si. Sim, mas o fato de cada um responder por si, cada um dar conta de si, não dá o direito deles ficarem machucando ou fazendo da vida dos outros um inferno. Tudo tem que ter limite. A Bíblia também fala que aquilo que você faz, você terá consequência. Aquilo que você planta, você colhe. E isso eles não falam, não é? A história da colheita. Então quando a gente vê, por exemplo, um evangélico sendo massacrado na internet por causa de alguma bobagem que ele fez ou que ele falou, as pessoas acham ruim. Não, é a colheita. A pessoa está colhendo aquilo que plantou. Ela plantou o ódio com os discursos de ódio que eles têm na internet e agora estão colhendo a tempestade que pediram. Também tem uma questão. As pessoas sempre compram briga por causa de líder, mas elas não compram briga para defender o Evangelho. Deus ele deixou claro que nós devemos lutar e defender o Evangelho, o reino de Deus, pregar o Evangelho e não ficar brigando, defendendo o líder de igreja, até porque o líder pode estar errado, ele é um ser humano. Ele pode falhar, ele não é perfeito, ele não é Jesus. E aí tem toda essa questão. Se um líder estiver sendo atacado, as pessoas não têm que simplesmente irem brigar na internet, xingar todo mundo. Não, você tem que parar e analisar e dizer, peraí, por que esse líder está sendo atacado? Se for uma questão injusta, ele estiver sendo atacado por uma injustiça, tipo a pessoa atacou, mas ele não fez nada, então Deus irá defendê-lo. Deus irá se responsabilizar por isso. Deus entrará na história e acabará com essa peleja, digamos assim. Mas, se o líder aprontou, aí vale uma reflexão. O próprio Deus descerá o braço
e fará sua justiça, até porque Deus é justo. Bem, galera, esse é o vídeo. É um vídeo para abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas possam ficar entendendo que esse tipo de comportamento cristão, ele tem afastado muito mais pessoas do que atraído pessoas. As pessoas têm achado a igreja um lugar insuportável de ficar, porque é tanta cobrança, é tanta hipocrisia, é tanta soberba lá dentro que fica meio complicado. E temos que lembrar sempre que a igreja, quando as pessoas falam, ela é justamente a noiva de Cristo. Mas como o rapaz falou lá, você não pode resistir aos agrilhões da noiva de Cristo. Separa as coisas. Os agrilhões não são a noiva de Cristo. Ela não vem para torturar pessoas. A noiva de Cristo somos todos nós, os verdadeiros cristãos. Aqueles que vivem a palavra na prática, aqueles que vivem o que pregam. A noiva de Cristo não é um bando de religioso dentro de uma igreja com um discurso de ódio, tocando fogo em terreiro de macumba e mandando gays para o inferno. A noiva de Cristo são pessoas que parecem com Jesus, são pessoas que vivem o Evangelho e são pessoas que vivem o amor ao próximo. Bem, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera, fui!